Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Milton Dantunes. Mais uma semana começando e a todo vapor, pessoal. Hoje, dia 20 de março, decisões importantes, principalmente no tocante a essa grande novela que se tornou a queda dos juros na questão do consignado. Eu já quero a tua opinião sobre isso, tá? O que é que você acha que vai acontecer? Tem uma reunião importante para tratar desse assunto. Provavelmente ocorrerá ainda hoje, dia 20, ou no mais tardar, amanhã, terça-feira, dia 21. Mas eu quero trazer para vocês alguns detalhes sobre isso. E é óbvio, tecer alguns comentários e algumas análises com os dias, tentando apenas observar. Eu tive uma live aqui na semana passada com o capitão Alberto Neto, deputado federal aí pelo PL, ex-líder do governo Bolsonaro, e também com um especialista na área dos consignados, que é o meu amigo Tiago Parigiani. Eles deram um ponto de vista que em alguns aspectos realmente faz todo sentido, mas também há uma certa ponderação a ser feita. Tá? Eu acredito realmente que os juros têm mínima possibilidade de calote, ou seja, de prejuízo para os bancos. Tá? Vai dando a tua opinião sobre isso. Eu quero dar as boas-vindas especialmente para você que está chegando no canal agora, não conhece ainda o nosso dia a dia. Te inscreve nesse canal, fortalece a nossa luta diária por todas as pautas direcionadas aos aposentados e pensionistas do nosso Brasil, além de pessoas com deficiência, servidores públicos e também idosos de um modo em geral, tá, gente? Olha só essa matéria importante que está na Folha de São Paulo, tá? Vou deixar o link para você acessar e ver a matéria completa, a quem gosta de acompanhar a leitura. Mas eu quero deixar claro para vocês que o governo vai rediscutir todo esse corte de juros do consignado entre hoje e amanhã, como eu já falei para vocês. Esse encontro aí está previsto para acontecer com a Casa Civil, através do ministro Rui Costa, a Fazenda com o ministro Haddad e Previdência Social e Trabalho, tá? Com outros dois nomes bem importantes, e um deles é óbvio que é o Carlos Lupe, à frente da Previdência. O governo Luiz Inácio Lula da Silva vai discutir, ou melhor, rediscutir nessa segunda ou terça-feira a redução do teto da taxa de juros do crédito consignado. Gente, você aposentado vem sendo lembrado, né? Ninguém discutiu, eu não vi em nenhum momento em grandes mídias, TV aberta, por exemplo, uma discussão como essa para saber da necessidade, por exemplo, que aposentados e pensionistas têm, teriam ajuda efetiva por parte do governo Lula. A gente sabe que o 13º para você que é aposentado e pensionista, só fazendo um parêntese aqui rápido, fora do assunto, agora no próximo mês de abril vai fazer um ano que você foi beneficiado pelo 13º e não há nenhuma movimentação concreta sobre antecipação para 2023. Com isso, o calendário de pagamento do 13º permanecer como está, lá para meados de setembro e dezembro, pessoal. Então, só deixando claro, para trazer aqui nessa discussão sobre o consignado, a preocupação aqui nessa discussão, em toda essa visibilidade que está sendo dada pela mídia, não é você aposentado, mas o prejuízo que bancos podem ter diante da diminuição de juros para ajudar você aposentado. Lembrem-se que desde o início da pandemia, nós reiteradas vezes solicitamos aos bancos que dessem uma contrapartida no tocante a ajudar aposentados e pensionistas, e sequer um crédito especial foi oferecido. Mas é isso, pessoal. Infelizmente a corda só arrebenta do lado dos mais fracos, infelizmente, tá? A reunião, pessoal, sugerida aí pelo Ministério da Fazenda, com o Haddad à frente, contará também com a participação das pastas da Casa Civil, da Previdência Social, como já falei, e do Trabalho, tá? O objetivo é discutir a decisão do Conselho Nacional de Previdência Social, nos últimos dias, sobre a questão da redução, do corte do teto dos juros para o consignado, que era de 2,14 e então passou a ser 1,70, tá? Lembrando também que nessa mesma decisão foi também rebaixado os juros do cartão de crédito consignado, que era de 3,06 para 2,62%. O anúncio levou grandes bancos privados, como Bradesco, Itaú, e até mesmo bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil,
que possuem aí 11% do mercado do consignado para aposentados a interromperem as suas concessões. E aí eu faço a minha primeira análise com você, a minha primeira observação. Entre todos esses bancos que já manifestaram seu posicionamento negativo no tocante à concessão do consignado, chamou a atenção de todo mundo o fato dos bancos que são ligados ao governo estarem também na mesma linha de raciocínio dos bancos privados, que são os maiores interessados em ofertar esse crédito com juros mais altos. Então eu acredito que se houvesse uma posição por parte dos bancos públicos mantendo essa decisão do CNPS, é provável que a curto e a médio prazo os bancos privados se adequassem, né, nessa oferta e voltassem a disponibilizar o consignado. O que soa muito estranho e de maneira muito negativa é o fato deles simplesmente decidirem de maneira unânime praticamente a negar o consignado, pelo menos de maneira temporária, de certa forma pressionando e até parecendo com uma conotação de chantagem para com o governo, para que se volte a discutir isso, coisa que eu estou trazendo para você que vai acontecer nessa reunião, é para justamente rediscutir essa manutenção, que certamente não vai acontecer, não vai ficar em 1,70, né, ao mês, e a gente agora fica na expectativa do que pode vir. Há quem diga, né, que existe uma possibilidade de manutenção na média de 1,8 até 2 pontos por cento de juros ao mês. Ou seja, com isso, se isso se confirmar, a gente vai ter uma redução extremamente pequena, tá? Diante dos 2,14 anteriores que eram praticados. As instituições financeiras argumentam que estão conduzindo estudos técnicos de viabilidade econômica e que a disponibilidade da linha de crédito está condicionada à conclusão dessas análises. Representantes do setor financeiro têm expectativa de que após a reunião dos ministros, outros atores sejam incluídos na discussão e que seja feito um freio de arrumação. É o termo que eles usam aqui para reorganizar essa questão, tá, gente? A ideia é buscar um entendimento para que se chegue a uma taxa mais baixa, mas que preserve a viabilidade econômica do produto. E aí eu abro mais uma observação. Se havia por parte dos bancos o conhecimento de que se poderia, ainda que um pouco apenas, reduzir esses juros, por que nunca houve a iniciativa desses bancos para essa pequena redução, que agora estão oferecendo diante, né, da redução brusca que o governo fez? Então a gente percebe, de certa forma, uma nítida leviandade, né, de ganhar mais, né, já que o crédito consignado garante ao banco não ter prejuízo, já que ele é descontado em folha. Então, se o banco poderia, justamente diante dessa garantia, oferecer um juros menor, por que não o fez? Precisou ser através do CNPS, né, essa iniciativa, para que agora os bancos possam manifestar essa possibilidade de uma redução menor do que foi dada. Então fica sempre esses questionamentos para saber de fato quem é o bandido e quem é o mocinho nessa situação. Porque o que está sendo vendido para todo mundo é de que a taxa Selic na casa dos 13,75 como está, né, de juros ao mês, para tudo quanto é financiamento, né, oferecido em todas as modalidades, é uma taxa básica, tá? É por ela que tudo é definido, né, é usada como parâmetro. Então ficam esses questionamentos. Eu sou a favor, sim, de que haja um equilíbrio, mas desde o início dos nossos trabalhos aqui na defesa de aposentados e pensionistas, nós deixamos sempre muito claro que nós não concordávamos com uma taxa de juros, apesar de baixa diante do mercado, mas ainda assim muito alta diante da possibilidade de ter um prejuízo, né, por parte dos bancos diante das garantias que eles têm com o crédito consignado. O crédito consignado para o banco é algo, é uma verdadeira galinha dos ovos de ouro, porque nós temos 37 milhões e meio de beneficiários da Previdência Social e boa parte, pelo menos 18 milhões hoje, estão comprometidos, né, com o consignado. Então por aí você faz as suas conclusões e eu quero a tua opinião sobre isso, tá? A ideia é buscar um entendimento para se chegar a uma taxa mais baixa,
mas que preserve a viabilidade econômica do produto. Enquanto durarem as negociações, as instituições defendem a suspensão da resolução aprovada pelo Conselho da Previdência, tá? O que viabilizaria a retomada da oferta de consignado com base no teto anterior. Estimativas feitas pelo setor financeiro mostram que, ao oferecer empréstimos consignados para aposentados e pensionistas com taxas de juros de 1,7% ao mês, os bancos teriam uma rentabilidade negativa de 0,23% nas operações. Isso significa que as instituições teriam prejuízo com a modalidade, o que não é permitido segundo resolução do Conselho Monetário Nacional. De acordo com esse conselho, ele diz que a instituição contratante deve implementar sistemática de monitoramento e controle da viabilidade econômica da operação. Interessante que ninguém pensa na viabilidade econômica, né, do aposentado. Não estou dizendo que banco tem que ter prejuízo, não. Mas eu volto a dizer, diante de iniciativas como essa aqui, o CNPS, minimamente a gente percebe que só se movimenta, né, como está sendo movimentado agora, quando o calo aperta para quem? Para o banco. Porque quando o calo apertava para o aposentado e o pensionista, ninguém se lembrava dele. Ah, vamos ajudar o aposentado e o pensionista que está super apertado agora com essa pandemia e com os reflexos pós-pandemia. Nenhum banco se manifestou em nenhum momento em dizer que iria querer ajudar aposentado oferecendo alguma coisa. Absolutamente nada. Se eu estiver errado, pode me desmentir agora, tá? Mas eu não vi nenhuma atitude de banco nesse aspecto. O corte do teto de juros do empréstimo consignado do INSS foi aprovado por 12 dos 15 participantes do Conselho Nacional de Previdência Social. Os 3 representantes de empregadores foram os únicos que votaram contra a medida. Na nota encaminhada ao CNPS para embasar a proposta de redução de juros, a Previdência cita um levantamento das taxas de juros de crédito consignado a beneficiários do INSS feito no período de 15 a 23 de fevereiro. Cálculos feitos apontaram para uma análise aritmética de 1,94% ao mês nessa semana, sem considerar o peso de cada instituição financeira no total desse tipo de crédito, tá? Dessa forma, pode-se argumentar que a redução do teto não deverá ter um impacto importante para instituições cuja taxa média de operações já está abaixo desse teto, afirmou o texto. Na semana passada, em uma nota, foi citado que apenas 3 bancos ofereciam taxa inferior ao novo teto de 1,7. A lista compilada pelo Banco Central tem 39 ao todo. O estudo também cita a diferença das taxas entre as linhas voltadas a aposentados e pensionistas, as oferecidas a serviços públicos, aliás, a servidores públicos. Verifica-se que, estranhamente, essas instituições praticam taxas de crédito consignado para servidores públicos inferiores às do crédito consignado para beneficiários do INSS. Olha só mais uma injustiça, tá? É esse tipo de coisa que faz com que eu tenha um posicionamento basicamente contrário ao que está todo mundo aí fazendo vídeo dizendo que realmente os bancos podem quebrar, vai quebrar muitos dos que operam consignado. Concordo em parte, mas diante de realidades concretas como essas, de dados concretos como esses, tá? Não se justifica um aposentado da Previdência Social não ter a mesma atenção na oferta de juros praticados por esses bancos comparado ao que se pratica com o serviço público, com os servidores públicos. É inadmissível, tá? Porque a fonte é a mesma, a garantia é a mesma, o contrato é o mesmo, então não se justifica. Ou seja, a gente está provando que é possível ofertar um juros menor e os bancos se aproveitam da necessidade de quem é da Previdência Social, né, que tem um patamar diferenciado de poder aquisitivo, se aproveitam disso e taxam ainda mais essas pessoas quando poderiam estar sendo taxadas de maneira justa. Essa é a minha observação. Bora lá. Ambas as clientelas possuem estabilidade na renda, ou seja, o credor tem segurança, ou seja, o banco tem segurança, tá? De que vai receber o seu crédito. Mas as taxas são significativamente diferentes. Eu já vi aqui situações de aposentado pagar 2,14 como estava pagando e um servidor público pagar 0,95. Menos de 1%, pessoal. Isso é justo? Eu deixo essa pergunta para você, tá?
O estudo usa como referência para a avaliação dos juros do crédito consignado a variação do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, indicador que mede as variações de preços da cesta básica e do consumo da população assalariada com menor rendimento, tá? Eu não vou me ater mais aqui à informação, que agora é só encheção de linguiça. Eu acho que o recado que eu queria dar para você foi bem dado, tá? Eu tenho um posicionamento fechado sobre isso. Eu acredito sim, banco tem que ter o seu lucro, sem sombra de dúvida. Ninguém está aqui para tirar nada de ninguém. Mas eu também sou extremamente taxativo e vou defender os aposentados e os pensionistas com unhas e dentes enquanto eu tiver fôlego. Não é possível admitir que você seja usado para continuar enriquecendo banqueiros, tá? E uma casta ali de meia dúzia de pessoas que vivem de usurpar as pessoas como você. Em nome da sua necessidade, taxa juros em você mais alto para terem mais lucros, ou você por acaso esqueceu que é banco que ano após ano, né, a cada 3, cada 4 meses, apresenta os seus números astronômicos de lucro, gente. Isso acontece a todo tempo, a toda hora. Então é baseado nisso que eu tenho a minha posição e vou permanecer aqui, porque a minha defesa não é em nome de banco, é em nome de você que é aposentado e pensionista da Previdência Social. Ó, beijo no coração, fica com Deus e vamos ao próximo vídeo. Tchau, tchau.